Muito obrigado por assistir aos Relatos Sofá de Pobre. A nossa música. Relato em 3 partes ou 3 capítulos, se assim o preferir. Nada mais subjetivo do que acreditar. Talvez seja o verbo que mais consiga identificar as diferenças entre os seres humanos. Acreditar é algo tão difícil de compreender que eu chego não a acreditar que seja assim. É pessoal. Às vezes a pessoa acredita porque tem certeza que é, outras vezes acredita porque quer acreditar. O Nietzsche, inclusive, falou uma frase muito interessante que eu uso na vida, que muitas pessoas dizem acreditar sem aceitar que acreditam, mas precisam continuar dizendo que sim. Porque, segundo Nietzsche, é muito mais fácil negar a verdade do que aceitar ter apoiado uma mentira. Eu lembro de uma vez que, em viagem, eu fui no Museu de Cera e lá estava a estátua, a boneca, a cópia, não sei como falar, de Michelle Pfeiffer. Não é? Michelle Pfeiffer, na época da Mulher Gata, linda, maravilhosa, um mito no cinema da época. Eu não pensei 2 vezes, né? Abracei e tirei a foto. Quando voltei para casa, mostrava para todo mundo. Cara, a cópia da Michelle Pfeiffer era tão perfeita, mas tão perfeita, que todo mundo acreditava que era ela. Mas ninguém acreditava que era eu. Então é isso. Acreditar é uma lenda que nos faz colocar o que pensamos ou acreditamos de histórias que podem ou não ser verdade, mas aí é um detalhe insignificante. Eu estou dizendo tudo isso porque temos recebido muitos relatos. E eu vou dizer, não é que eu acredito em todos, mas também não duvido de nenhum, até em respeito a quem envia para o nosso e-mail, está aqui embaixo o e-mail, algumas passagens, algumas experiências, alguns casos, causos, histórias, fatos, lendas, indiferente, que são repetidos na sua região. Então, o fato de nós estarmos veiculando esses relatos, primeiro é para entretenimento, e segundo, não vem com certificado de verdade. Queremos passar adiante porque achamos que, no mínimo, são interessantes e acabam enriquecendo o conteúdo do Sofá de Pobre, que, como já falamos, embora não seja o aconselhado pelos mais experientes que dizem que para a gente ter mais inscritos tem que ter um público-alvo, falar de um único assunto, mas a gente foge disso por acreditar que o ser humano não é igual todo dia e cada dia ele quer assistir, ver, participar, conhecer de algo diferente. Então o Sofá é isso. Um dia político, um dia futebol, um dia relato, um dia piada, enfim. É uma torre de Babel, é um balaio de gato, é uma bagunça. Resumindo, é o Sofá de Pobre. Então vamos ao nosso relato. Espero que gostem, espero que assistam até o final e tirem suas conclusões. Se vão acreditar, aí ó, honestamente, não dá pra gente esperar absolutamente nada. Nem eu espero, e muito menos, né? A minha parceirinha aqui, ó, a Gabi, ó, está ouvindo atentamente o que eu falo. Que acreditem se quiser. Eu nunca estou sozinho. Estou sempre bem acompanhado dessa criatura maravilhosa, né? Coisa querida. Então, uma boa sequência de vídeo a todos e muito obrigado por prestigiar o Sofá de Pobre. Nós temos uma meta para 2022, conseguir chegar a 20 mil inscritos até dezembro. É o dia 31 de dezembro, às 23h59. Uma meta complicada, mas acreditamos que com o seu apoio nós chegaremos lá. Porque sem você nós não existimos. Em tempo, é que eu esqueci. Creio não ser necessário explicar a razão, mas acredito que todos saibam que a história que iremos contar recebemos como verdade, e assim passaremos. Mas nome de lugares, pessoas envolvidas, lógico que foram trocados por
às outras. Nascer inicia numa data qualquer não escolhida por nós. Passados os primeiros tempos de um individualismo rebelde, se curva e se adapta à rotina que acaba pegando todos nós. Continuidade dividida em etapas. Começa no dia 1º de janeiro, encara 4 estações do ano, em algumas regiões bem diferentes entre si, em outras nem tanto, e se encerra no dia 31 de dezembro, a não ser que fatos alheios à nossa vontade interrompam a caminhada. Entre início, meio e fim, vêm os detalhes que fazem cada vida diferente. Vitórias, derrotas, surpresas, decepções, tombos, risadas, choro, tudo faz parte. No fim, viver se resume a ser protagonista de sua própria história. A nossa música, primeira parte. O que chamar de natural numa existência sobrenatural pendurado numa bolinha perdida no meio do nada? O que esperar de uma espécie que se acha a imagem e semelhança do Criador, mas não sabe absolutamente nada do seu próprio existir? Uma vida de perguntas sem respostas, onde evidências não se configuram em provas. Resta-nos esperar o dia em que o nosso Mestre finalmente aparecerá para esclarecer as principais dúvidas que tanto nos atormentam. Enquanto isso, nos limitamos a ouvir relatos e testemunhos de pessoas que viveram algo que passou longe da nossa realidade. A resignação de aceitar que ser é a prova viva que nada somos. Ao invés de perdermos tempo preocupados com a morte, deveríamos sim tentar descobrir quais os verdadeiros limites do poder do amor. Pensei muito antes de enviar esse relato até vocês. Só o fiz por ter sido incentivado por minha neta. Não quero levar para o túmulo o que aconteceu comigo há muitos anos, mas marcou a minha vida. Nomes citados foram trocados, como também as cidades e regiões. Sou uma pessoa relativamente conhecida e não quero ver meu nome associado a uma história que muitos certamente não irão acreditar e outros até cometerão o sacrilégio de debochar. A história que inicio a contar aconteceu em 1972 numa cidade do interior paulista. Sou natural de São Paulo, capital, cidade que pouco conheci. No auge dos meus 16 anos, estava mais uma vez cumprindo uma nova etapa, o eterno recomeçar. Meu pai, gerente de um grande banco, nos transformou em ciganos. De tempos em tempos, trocávamos de cidade, o que para mim era muito triste. Deixar amigos e chegar num local totalmente estranho, tendo sempre que recomeçar. Depois de mais uma mudança, lá estava eu, encarando aquele prédio que mais parecia a entrada para o inferno. Uma nova escola, ter que criar o ambiente, ter que provar que não sou idiota, ter que encarar o valentão que sempre aparece, ter que suportar os bullings. Enfim, eu já sabia cada passo. A vontade que dava era dar meia volta e retornar de onde estava chegando, mas infelizmente não era possível. Então, se não tem como remediar, remediado está. Hora de atravessar o portão e encarar as feras. Envolvido nos meus conflitos, não havia percebido que estava sendo observado, quando de repente ouvi: aluno novo? Olhei para o lado assustado e vi aquela criatura.
Meu Deus, que homem grande! O cara parecia um armário, mas sorridente e com aparência amigável. Respondi sim, e ele logo tratou de me acalmar. Não fique tranquilo, a escola é muito boa, a meninada aqui respeita todo mundo, você irá gostar, logo fará amizades. Eu olhava aquela montanha de carne e osso e ficava analisando a criatura. Vestia de uma forma simples, uniformizado, segurando uma vassoura. Era da equipe de limpeza da escola, mas parecia ser amigo de todo mundo. Sabe aquele troglodita boa gente? Foi bom ter conhecido Lúcio já no primeiro dia. Ele quebrou um pouco o gelo e o impacto da transferência. Sob olhares curiosos, segui em direção à porta de entrada da escola. Na calçada, era um verdadeiro cordão polonês. Olhos de todos os lados, tentando descobrir quem era eu e o que estava fazendo ali. O primeiro desafio: encarar o diretor. Após um rápido diálogo, onde só ele falou, saí de sua sala tranquilo. Sabia que estava chegando numa boa escola e nada de ruim me aconteceria, desde que eu soubesse agir como um presidiário numa penitenciária dirigida por um ditador sanguinário. Para mim, tudo bem. Depois de passar por tantas escolas, já havia encarado outros do mesmo perfil. Eu não sei por que acontece, não deve ser coincidência. Eu acho que é uma tortura programada e ensaiada. Todo primeiro dia de um aluno novo, eles deixam a aula começar para bater na porta, interromper o professor e jogar a gente às feras. Cara, é terrível. 28 camaradas e meninas te encarando. Tu pensa que tá pelado, sendo simplesmente devorado por todos. Sem falar daquele professor que tem cara de cima a baixo, te dá boas-vindas, te manda sentar e calar a boca. Enfrentado esse primeiro desafio, fui sentar no local que seria ocupado por mim o resto do ano. Confesso que não prestei atenção na aula que estava acontecendo, mas não consegui deixar de antipatizar com o tal do professor, Marcos, o nome do camarada. Era jovem, tinha menos de 30 anos, todo cheguei, olhava para as meninas daquele jeito assim, viram como eu sou cheiroso, se eu quiser qualquer uma de vocês eu tenho. Sabe aquele cara que se acha o verdadeiro pavão? Olha, a primeira aula não foi legal. Para tentar crescer em cima de mim, até me ridicularizar, de cara me fez uma pergunta. Quebrou a cara. Eu estava vindo de uma escola de um nível muito mais alto que aquela. Foi a oportunidade de eu dar um show e deixar o cara totalmente desacreditado e desorientado. Depois de um muito obrigado com um sorriso amarelo, pelo menos ele me deixou em paz. Finalmente o sinal da alforria. Estaria livre daquele indivíduo indigesto e asqueroso. No seu lugar chegou Guilherme. Guilherme, o professor de química, barbudo, magro, uma roupa desleixada, malucão. Ele fazia questão que os alunos o chamassem de Guigui. Apesar de bonachão e brincalhão, sabia muito da matéria, dava um show e conquistava o carinho e o respeito dos alunos. Muito bom conhecer Guigui. Apagou a péssima primeira impressão que eu tive do que eu costumo chamar do corpo indecente da escola. Durante sua explanação, Guilherme fez uma pergunta à classe. Eu sabia a resposta, mas resolvi ficar quieto. Não queria que pensassem que eu estava ali para me mostrar.
Muitos levantaram a mão, mas ele chamou Clarice. Quando ela levantou e eu ouvi aquela voz, cara, eu viajei. Como que eu não tinha percebido aquela presença linda? A menina era simplesmente perfeita. Eu poderia aqui ficar horas definindo sua beleza ou tentando demonstrar o que eu senti. Não farei, porque não existem palavras com o poder de mostrar o quanto Clarice era linda. E quanto ao que senti, façamos o seguinte: imagine você diante daquela pessoa que sempre sonhou que seria a que chamaria seus pais de sogro e sogra. Aquela pessoa que chegou para ser a última na sua vida. Pois é, agora multiplique por 1000. Foi assim que eu me senti diante daquela mulher. Ela foi até o quadro negro, escreveu o que tinha que escrever, demonstrou que sabia sobre o que estava falando e, ao retornar, me deu uma encarada e um sorriso que eu simplesmente desmanchei. Mas não a ponto de não observar ao meu lado e perceber o olhar rancoroso, ódio puro de Paulão, meu xará. Logo pensei, eu terei problema. Por que será que a menina mais linda da classe tem um apaixonado por ela que mata para ficar com ela e não percebe que ela não quer nada com ele e mesmo assim se acha o dono da sua amada? Pois é, eu teria que encarar aquele mala. E olha, não era mala não, o cara era um baú, era bem fartinho. Você pode se perguntar por que esse extremismo de minha parte transformar um desconhecido num inimigo a ser vencido. Fácil de explicar. Eu não sei qual a razão, mas eu tinha absoluta certeza que estava diante da mulher da minha vida e para tê-la eu enfrentaria tudo e todos. Eu realmente estava fascinado por Clarice. Uma fração de segundos. Jamais acreditei nessa coisa de amor à primeira vista. Mas ao olhar essa menina, eu tive certeza. É ela. Os dias que se seguiram se tornaram iguais. Eu cercando Clarice, trocando olhares com ela, mas sem oportunidade de chegar e puxar assunto, pois a menina, muito popular, vivia cercada de amigos dela, não meus, sem falar da marcação cerrada de Paulão. Coisa impressionante. A gente perde a real noção de distância. Ela estava ali, tão pertinho de mim. Parecia que bastava esticar o braço para tocá-la. Os seus olhos diziam: vem conversar comigo. Mas, ao mesmo tempo, havia um abismo entre nós. Certo dia, no recreio, quando eu não conseguia tirar os olhos de Clarice, eis que chega a meu lado Marcos, o indigesto. Chegou falando comigo como se fôssemos íntimos, amiguinhos de infância, com uma liberdade que até hoje eu não sei quem lhe concedeu. Ela é linda, não é mesmo? Disse ele. Pego de surpresa, me resumi a perguntar: quem? Meu amigo, não é ficando aqui encostado na parede que você conseguirá se aproximar dela. Eu te dou uma dica. Clarice, ela tem um hábito conhecido por todos. É de sentar às margens do rio e ler. Ela fica nos finais de tarde, quase todos os dias, no mesmo local. Eu olhei para ele com ar espantado. Não sabia explicar a razão daquela atitude. Sem dar a mínima para minha reação, ele concluiu:
Sorte tem o rio de ter o privilégio de passar uma tarde inteira ao lado dessa deusa. Eu contei até 10. Aquela atitude, aquele comentário não caíam, não encaixavam com a figura do professor. Ele não me deu tempo de reagir. Apenas me desejou boa sorte, sorriu, pediu licença e se retirou. Nessas alturas me senti dividido como jamais na vida. Ter de agradecer aquela pessoa insuportável. A princípio, não levei em consideração aquela informação. A impressão que eu tinha é que ele estava tentando tirar uma com a minha cara. Mas com o passar dos dias pensei, o que eu tenho a perder? Aí virou hábito. Final da tarde, uma ronda pelas margens do rio. Não demorou muito e aconteceu. Marcos havia falado sério. Ali estava ela, quietinha, embaixo de uma árvore, como se estivesse num mundo todo seu, com um livro nos braços, degustando cada palavra que lia. A princípio hesitei, mas depois pensei, que mais eu ia querer? Era agora ou nunca. Me aproximei com o coração saindo pela boca, tentando imaginar como iria começar o assunto. Ela facilitou, me deu um sorriso e disse um oi que eu jamais esqueci. Um sonho realizado. Final de tarde de outono. Temperatura agradável. Uma paisagem paradisíaca. E ali estávamos nós, Clarice e eu. O famoso, enfim, sós. Ciente de não estar sendo muito criativo, usei o livro como início de prosa. Errei acertando. O que você está lendo? Perguntei. Sempre com um sorriso nos lábios, ela respondeu para logo em seguida perguntar. É o Morro das Ilusões da Zíbia Gasparetto. Você conhece? Jamais acreditei em coincidências, mas mais uma certeza surgiu. Aquela era a mulher da minha vida, impressionante. Eu também sempre amei Zíbia Gasparetto. Respondi, Morro das Ilusões não li. O que eu estou lendo é Voltas que a Vida Dá. Deu-se início a uma interação de corpo e alma. Falávamos sobre tudo. Escola, música, sonhos, cinema e principalmente doutrina espírita. A noite chegou sem percebermos. A conversa simplesmente fluiu. Era impressionante. A impressão que passava é que nos conhecíamos de uma longa data. Foi a primeira de muitas tardes na beira do rio. Nos tornamos inseparáveis, dentro e fora da escola. O sentimento que nos unia não parava de crescer, sendo menor apenas pelo ódio demonstrado por Paulão. Enlouquecido pelo ciúme ou pelo sentimento de posse, não fazia segredo para ninguém. Espalhava aos quatro ventos que iria me quebrar todo. E mesmo que se isso não fosse a solução, ela, se não fosse dele, não seria de mais ninguém. Eu estava tão encantado por Clarice, vivendo um conto de fadas que a princípio não liguei, mas a preocupação tomava conta de todos. Chegando até o momento que Lúcio me alertou. Tome cuidado, rapaz. Paulão não bate bem das ideias. Ele é louco e é capaz de tudo.